No vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre um assunto que muitos jovens cristãos aí gostam de falar sobre isso, né? Todo jovem cristão quer saber. E aí, com quem eu devo me casar? Vamos tentar responder essa pergunta e outras que surgirão nesse vídeo. Se você tá solteiro, tá namorando, tá no caritó, igual o povo diz, fica aí que esse vídeo é pra você. Pra nós também, né? Pra nós. A Escritura não trata especificamente em um capítulo, em um versículo, em um livro, qual deve ser a pessoa que a gente deve procurar para casar, né? Não tem lá tópico na Bíblia, pessoa para casar e as setinhas, deve ter isso e os pontos em vermelho. Essa pessoa não pode ser. Seria ótimo, né, para todos nós, porque assim, é uma decisão bem complicada, né? A decisão é difícil. E se tivesse assim uma resposta pronta lá pra gente ir lá e consultar, mas não tem. A gente até falou isso num vídeo sobre que a gente fala sobre a vontade de Deus e nossas decisões. Então você pode olhar um pouquinho sobre isso que a gente falou. Mas a Bíblia não se silencia nesse assunto. Em vários textos, em passagens esparsas, Deus nos orienta, né, orienta os seus filhos, quais as características, quais os requisitos que a pessoa deve ter. E o principal, o mais importante, é que seja uma pessoa que ame o Senhor, que tema ao Senhor. Esse é o principal, e todos os outros princípios que virão, que a gente vai tratar aqui, decorre desse primeiro, uma pessoa que ame, que tema ao Senhor. A Bíblia traz princípios, né? E a base de tudo isso é de onde a gente deve partir, se a outra pessoa ela é ou não cristã. E a gente vai trazer, claro, a base na Escritura para isso, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está tratando de vários assuntos acerca de casamento e divórcio. E no verso 39, Paulo diz: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Essa aqui é a tradução NVI. Então, essa última frase, essa última sentença, deixa claro, né? A mulher está ligada ao marido até ele morrer, mas morrendo, né, o marido, ela pode casar de novo com uma condição, que essa pessoa pertence ao Senhor, ou seja, ela seja crente, ela seja uma pessoa cristã que tenha a mesma fé que aquela mulher. As Escrituras ordenam que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, né? Então, quando um dos dois, tanto ou o homem ou a mulher, não ama ao Senhor, não teme, não crê no Senhor, eles ficam impossibilitados de cumprir essa ordenança, né? Como o marido que não ama a Deus vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Da mesma forma, como a mulher que não ama o Senhor, né, vai ser submissa a esse marido. E nós vemos isso de forma bem prática na nossa geração, né? Os homens, como o Saul já bem falou, não vai amar a esposa como Cristo ama a igreja porque ele não conhece a Cristo. E a mulher, na nossa geração, nós vemos isso de forma bem prática, né? Numa era tão feminista, né? Tão envolta nessa ideia feminista, tem dificuldade com a própria palavra submissão e entender o que é submissão, né? Então, para um rapaz cristão ou para uma moça cristã, namorar alguém que não tenha fé, que não conheça Cristo, que não ame a Deus, vai ser muito complicado ele entender o papel dele dentro do casamento, né? Entendendo que o namoro é um caminho, um processo para o casamento, né? Por isso, você, quando for fazer a sua análise, escolher a pessoa, já descarta todo e qualquer ímpio, né? Qualquer pessoa que não creia, que não teme, não ama o Senhor. É interessante também a gente, né, citar que não basta somente que seja cristão nominal, tá lá na igreja, né? Então essa sua análise vai ter que ser feita dentro daqueles que são cristãos, né? E a partir daí, né? A partir daí, no meio desse, você vai ter que ver quem realmente ama, quem realmente teme o Senhor. Os que não creem, não amam, eles estão totalmente inabilitados, não há nenhuma consideração a ser feita. Passando esse primeiro ponto, né? Quais outros princípios nós deveríamos analisar em alguém que a gente deseja se relacionar e futuramente casar? Então, a pessoa que você está interessada passou por esse primeiro crivo aí, por esse primeiro ponto aí, que é uma pessoa cristã que está na igreja. Outros princípios devem ser analisados, né? Ele é cristão, ele está na igreja, mas ele de fato precisa entender o papel. Eu falando acerca do homem aqui especificamente, ele tem que entender realmente que ele vai ser o provedor do lar, e a mulher deve olhar isso, em quem ela está interessada, ele deve ter esse entendimento, né? Que ele é o provedor e ele vai pastorear sua esposa e seus filhos. Então ele tem que ser uma pessoa que já vai se preparando para isso, né? Se aprofundando no estudo da palavra, conhecendo o que Deus, qual é a vontade de Deus para ele como homem dentro do casamento,
como um futuro pai, um futuro esposo, você, mulher, deve analisar isso no homem, né? Deve analisar essas características. Se ele é um cristão e se ele está caminhando nesse sentido, né? Amadurecendo naquilo que ele conhece, que é as responsabilidades de um homem dentro do casamento. Às vezes a gente acha que o namoro é uma coisa muito distante do casamento. Ah, não, mas agora a gente só tá namorando e tal, e não tem problema não, depois ele muda. Não, o namoro é uma preparação, é um início, né? Então, ele já deve ter essas características, essa preocupação. Da mesma forma, a mulher deve entender o seu papel, né? Determinado pela palavra de Deus, qual seja, né? Uma auxiliadora, aquela mulher que vai auxiliar o seu marido, amar, respeitar, ser submissa a ele, né? Então, uma ímpia certamente não cumprirá essa ordenança, esse mandamento da palavra de Deus. Vai ficar aquém. Infelizmente, nós vemos muitas vezes nas mulheres que, olhando para essas questões do papel da mulher, que as mulheres às vezes se omitem em se envolver com a obra de Deus, como nós entendemos, principalmente mulheres que são reformadas, que entendem que tem uma teologia bíblica e entendem que a mulher não recebe ofício de liderança, de pastora, né, como tem por aí. Mas, infelizmente, nós vemos muitas vezes as mulheres não querendo se envolver ou usando isso como desculpa para não se envolver na obra, né? Como nós vemos na Escritura, o contrário disso, né? Mulheres, o apóstolo Paulo citando mulheres que eram cooperadoras no ministério dele, né? Na pregação da palavra, as mulheres que ajudavam no ministério de Jesus financeiramente e tudo mais. Então, não há desculpas. E esse seria uma característica também interessante para que os rapazes olhassem nas moças, nas mulheres da igreja, se elas têm esse entendimento, né, de auxiliadora realmente no ministério. E até se você, homem, que está vendo aí esse vídeo e tem uma chamada, né, para o ministério de maneira integral, você precisa analisar isso com muito mais cautela do que os outros, né, porque a esposa ali que vai estar ao lado do pastor, ela precisa ter esse entendimento, né, de auxiliador e cooperar no ministério que o esposo recebeu. Então essa é uma característica importante também que deve ser avaliada aí nas mulheres. Já citamos duas características, né, que consideramos muito importantes, né, imprescindíveis. Amar o Senhor e entender o seu papel determinado pela palavra. Mas o que é que não devemos procurar nessa pessoa? O que é que não deve chamar nossa atenção a ponto de escolher a pessoa? A primeira, né, que eu acho que você também está pensando, é a aparência. Aparência física, a beleza externa da pessoa. A aparência física não é exaltada nas escrituras, né, na palavra de Deus. A ponto de você ver uma pessoa é bonita, não. Esse é o requisito que eu queria na minha vida. Tudo, ele é lindo, ele é gato. Não. Vamos supor, um casal bonito, os dois bonitos, top. Qual a glória que isso vai trazer ao nome de Deus? Agora pense, um casal que ama, tema ao Senhor, os dois entenderam o seu papel determinado pela palavra, ou como o nome de Deus será glorificado. Agora, a aparência é uma coisa, é vã, é passageiro. Isso não é uma coisa que você deve procurar na pessoa. Se for bonitinho, é bom, né? Não, corta isso. É um extra, né, que traz aí e tal. 2 Timóteo 2,5 diz assim: é da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, a beleza, aquilo que é exaltado na palavra de Deus, é aquilo interior, aquilo que Deus mesmo coloca em nós, né? A beleza interior, a piedade, a bondade, mandar segundo a palavra dele. Então é exatamente isso que deve ser o foco da nossa procura, né? Não a beleza apenas em si ou por si, né? A beleza só pela beleza. Mas a primeira coisa deve ser justamente a piedade, como a pessoa se porta. Outro texto também que eu gosto bastante, que é lindo esse texto, Provérbios 11:22 diz: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Agora pense comigo, para que serve um anel no focinho de um porco? Que bonito é essa cena, né? Não é bonita. Então assim, é justamente o que o sábio aqui quer colocar nesse conselho, é justamente que uma mulher bonita, mas que é indiscreta, ou seja, que não age de forma discreta, de forma piedosa, de forma como deve ser, como a Escritura requer de uma mulher que ama a Deus, isso não serve de coisa alguma. Então por isso que a beleza não deve ser procurada em primeira instância. Da mesma forma, não deve ser procurado na outra pessoa, né, apenas o dinheiro, né, ou a situação financeira que a pessoa está. Ou seja, isso deve ser colocado com muito cuidado, né?
Não se deve procurar também o cara que não liga para trabalhar, né? Que não tem dinheiro porque não quer trabalhar, ou a moça que não tem, mas assim, colocando o homem como tem o papel principal de ser o provedor, né? E aqui a gente tá falando de alguém que você tá procurando para constituir uma família, para casar. O homem ele tem que entender primeiro, né? Como a gente já falou, que tem esse papel de prover, né? Financeiramente a casa, mas não se deve procurar isso, né? O cara tem carro, não tem carro, né? Se o cara tem carro, já ganhou um ponto. Se o cara é filho de papai, já ganhou um ponto, já tem um dinheirinho ali, já pode comprar as coisas, já pode dar presente caro no aniversário, no dia dos namorados. Então, isso é uma coisa muito fútil, né? Que às vezes, infelizmente, as pessoas procuram no outro. E isso não deve ser procurado, isso não deve ser colocado como um requisito, né? A situação financeira. A pessoa pode não estar passando por um momento bom financeiramente, mas pode ser um cara que trabalha, um cara que se esforça, um cara que pode estar desempregado no momento, mas está procurando emprego, que ele tem esse entendimento, né? Então, o dinheiro não deve ser procurado, não deve ser colocado nem de um lado nem do outro, né? Às vezes o cara que às vezes também quer ser gigolô, né? Às vezes o cara quer procurar às vezes uma moça que esteja fazendo um curso que vai dar uma situação financeira legal lá no futuro, se tiver fazendo outra coisa, não quer e tal. Então, essas coisas não podem ser procuradas assim em alguém para se casar. Então, são esses, né, os princípios assim, digamos, mais importantes, né? As coisas mais importantes que você rapaz, você moça que está solteiro, está namorando, quer casar, assim como a gente, está desesperado, não sei se você está desesperado, eu estou desesperado, quero casar. Também assim. Mas se você está nessa busca aí, orando a Deus, esperando em Deus, então esses são os princípios assim essenciais para você analisar em alguém. Tem coisas práticas também que você pode, como a pessoa se porta em casa, como a pessoa se relaciona com os amigos, com os pais que as e tal. pessoas falam dela. O que as pessoas falam dela, e se a pessoa é veaca e tudo mais. Coisas assim que você vai olhando, você vai tratando, vai crescendo juntos, um ajudando o outro. Claro, a gente deve colocar isso aqui. Não existe ninguém perfeito, né? Você não deve procurar a pessoa perfeita, o príncipe encantado, o cara que vai chegar no cavalo branco. Lembro da história do Shrek, viu? O cara lá que era o príncipe encantado era um cara ruim, né? O ogro que era o amor da vida da Fiona, né? Então fica esse conselho muito maduro e sábio da minha parte. Então não existe a pessoa perfeita, você vai crescer junto, você vai entrar num relacionamento, você vai estar crescendo junto, mas esses princípios que a gente colocou aqui são importantes. E já aqui dando essa dica minha, eu já deixo aqui uma indicação de livro. O Saúde vai dar uma indicação de livro também. Tem um livro muito bom aí da editora Fiel que tem no site gratuito esse e-book, que é Quando Pecadores Dizem Sim. É um livro que trata sobre casamento e fala justamente sobre essa questão, né? Que os dois são pecadores e que você deve ter essa consciência, que você é pecador, mas que o outro também é pecador. E isso dá um princípio de paciência com o outro, né? Sabendo que os dois são pecadores, que têm falhas e que vão crescer juntos, né? Então, baixe esse e-book aí no Voltemos Evangelho, no site na plataforma, né, digital da Voltemos Evangelho, tem lá esse e-book gratuito para você baixar, é muito bom. E o outro livro é O Namoro e o Noivado, que Deus Sempre Quis, são dos autores Alexandre Mendes e David Merck. São dois pastores e o livro é muito interessante, vai falar sobre a perspectiva da glória de Deus já no namoro, então é um livro super recomendado, muito bom. Então é isso aí, ficamos por aqui, finalizando mais um vídeo essa semana e você já sabe aí o que fazer, né? Curtir, compartilhar, Saúde já sabe o que fazer, diga aí, Saúde, o que fazer. Curta, compartilhe. É isso aí, manda pros seus amigos no WhatsApp e tudo mais, vá fazendo aí, curta, siga aí nas redes sociais, @você que pensa, em todas as redes sociais você acha a gente. Então, fica aí até a próxima semana com mais um vídeo aqui no Você que pensa. É isso aí, ela tá aprendendo, tá aprendendo. Homens que assistem esse humilde canal, essa mulher aqui está solteira e vocês já podem aí analisar aí, ó, ela... O número dela vai estar aqui embaixo. Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Posso dar a mesma dica? Pode? Gente.